Hoje a igreja celebra a festa de Santa Mônica, mãe do grande Santo Agostinho. Ela é a peça-chave para entendermos o que aconteceu na vida deste homem que, sem dúvida alguma, é o maior dos padres da igreja. Ora, lendo a vida de Santo Agostinho, nós descobrimos que sua mãe, Mônica, era cristã e o seu pai, pagão. Santo Agostinho, desde cedo, inclinou-se mais para o seu pai, o qual incutiu no filho o desejo de que fosse bem-sucedido, ao mesmo tempo em que desprezava a fé da esposa. Então Santo Agostinho escutava aquelas histórias que Santa Mônica lhe contava sobre a criação de Adão e Eva, sobre o pecado original, sobre o dilúvio, sobre Abraão, sobre a revelação de um único Deus a Moisés, sobre a libertação do povo de Israel do Egito. E Santo Agostinho considerava aquilo tudo fábulas, histórias sem importância alguma. O que ele queria era tornar-se um retor. O que é um retor? Hoje nós temos as grandes cadeias de televisão, de rádio, os grandes sites de internet. E estes informam a população de tudo aquilo que acontece de acordo com determinada tendência. Ora, nos tempos de Santo Agostinho, quem desempenhava esse papel eram os retores. Estes homens que, através do desenvolvimento da retórica, tinham a capacidade de convencer a população sobre qualquer coisa que as autoridades públicas quisessem convencê-las. Portanto, os retores eram os homens mais afamados, eram os mais bem-sucedidos, eram aqueles que gozavam de maior prestígio. Um dia, Santo Agostinho foi com a sua mãe para o Porto. Lá ela foi para uma igrejinha, ficou rezando, enquanto Santo Agostinho disse que precisava ir ao navio para resolver um assunto. Ele foi para o navio desembarcou, levantou âncoras, foi mar adentro. Santo Agostinho não retornou e a sua mãe, Santa Mônica, ficou vendo aquele navio ir embora, literalmente esperando o seu filho. Ora, Santo Agostinho então começou uma aventura, na qual, indo para Milão, começou a estudar, de todos os modos, os maiores retores de todos os tempos. Enfiou-se na língua latina, começou a aprender latim de uma maneira genial, se tornou verdadeiramente um homem muito versado na arte da retórica. Lendo um dia um livro de Virgílio, que era o maior dos retores latinos da antiguidade, Santo Agostinho viu as coisas horríveis que Virgílio falava dos retores. Dizia que eles eram homens medíocres, que eram homens da pior espécie, que eram vaidosos, que mentiam, que eram gananciosos e assim por diante.
mas que havia um gênero de homens que era muito mais elevado. Eram pobres, desinteressados, amavam a verdade por si mesma. E estes eram os filósofos. Santo Agostinho, muito dado a diversões, muito dado a distrações, então começou uma jornada. Uma jornada desesperada para descobrir qual era a verdade. Em primeiro lugar, ele se aproximou de uma escola filosófica chamada cética, ou seja, aqueles filósofos que dizem que a verdade não existe. Então ele quase se exauriu, se desesperou em busca da verdade. Depois, percebeu que a verdade existia, então ele entrou em contato com outra escola, dessa vez uma escola gnóstica, uma escola herética, chamada maniqueia, que dizia que existiam dois princípios, um princípio bom e um princípio mau, que regiam todas as coisas. Então ele se aventurou pelo maniqueísmo, entrou de cabeça mesmo. Aos poucos ele descobriu a filosofia pitagórica e depois descobriu a filosofia platônica. E quando leu Platão, de repente ele começou a perceber que havia certa semelhança entre aquilo que Platão dizia e aquilo que sua mãe lhe contava ainda na infância. Aquilo que junto com seu pai ele desprezava como se fossem fábulas. Ora, nesse período inteiro Santa Mônica fez o quê? Apenas rezou e chorou. Fez tão somente isso. Rezou e chorou pela conversão do seu filho. Mais de 30 anos. A liturgia das horas do dia de hoje recolhe uma antífona em que se diz que as lágrimas de Santa Mônica seriam suficientes para cobrir toda a terra. De tanto que ela chorou, intercedendo pela conversão do seu filho, Santo Agostinho. Ora, quando Agostinho percebe as similaridades que havia entre a filosofia platônica e aquilo que ele havia ouvido de sua mãe, então ele se aproxima do bispo daquele lugar, que era Santo Ambrósio. Vai ouvi-lo falar. E além de descobrir nele um maravilhoso orador, a graça foi trabalhando no seu coração. A tal ponto que num determinado momento, Santo Agostinho se converte. E ao se converter, aquela busca desesperada pela verdade pôde ter, não um término, mas um encontro que daria lugar a uma aventura ainda muito mais profunda em sua alma. Ora, ele se converteu, e depois de se converter, ele realmente mudou de vida, diferentemente de nós, que temos geralmente um impacto moral. Nos arrependemos primeiro e depois vamos entender a fé. Santo Agostinho, como intelectual, fez o caminho oposto. Primeiro ele teve uma conversão intelectual e aos poucos ele foi se reformando moralmente. Àquela altura ele já tinha um filho, que também é santo, Adeodato. Ele e o filho foram batizados na mesma noite de Páscoa por Santo Ambrósio. Conta-nos a tradição que Santo Ambrósio ficou tão comovido que, quando saía das águas batismais em direção à igreja, Santo Ambrósio ia dizendo espontaneamente, e os taquígrafos da época iam escrevendo:
Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. E Santo Agostinho ia respondendo: a vós, eterno Pai, adora toda a terra, e assim por diante. Este hino maravilhoso chamado Te Deum, que é o Cântico de Ação de Graças, por excelência da igreja, teria sido composto pelos dois, enquanto iam dialogando numa oração responsorial, na medida em que entravam na igreja, por aquela cerimônia tão extraordinária do batismo. Foi um evento. O grande retórico, o grande intelectual Agostinho se converteu. E agora, ele entrava nas igrejas, mas sempre fugia. Escondia-se por trás das colunas. Por quê? Naquela época, os padres eram indicados pelo povo por aclamação. Certo dia, ele estava na Catedral de São Jorge, escondido por trás de uma coluna, descobriram que ele estava lá, começaram a gritar: Agostinho presbítero, Agostinho presbítero. E aí, ele não teve como, foi ordenado presbítero, depois foi ordenado bispo, e depois de ser ordenado bispo, ele se tornou um escritor de primeira grandeza, respondendo a todas as questões mais difíceis do seu tempo, mas, sobretudo, assentando os fundamentos da teologia católica. De tal maneira que nós podemos dizer, sem nenhum medo de errar, que Santo Agostinho, com a sua teologia, criou, por assim dizer, um tipo de forjatura intelectual, conceitual, que se tornou definitiva em toda a teologia católica. A sua filosofia, a sua teologia influenciaram depois os 1000 anos seguintes, imperando, por assim dizer, sobre toda a teologia que se iria compor daí por diante em toda a Idade Média. Por que eu estou contando tudo isso? Talvez você esteja se perguntando: nossa, o padre quis nos dar uma aula sobre Santo Agostinho nessa noite? Não. O que eu quero mostrar é que tudo começou com as lágrimas de intercessão de uma mulher. Sem as lágrimas de intercessão de Santa Mônica, sem a sua oração perseverante, não teria surgido este grande colosso do pensamento cristão chamado Santo Agostinho. Se a igreja diz que Agostinho é o filho de tantas lágrimas de sua mãe Mônica, nós podemos dizer, de algum modo, que justamente porque ele se tornaria este grande homem, este grande bispo, este grande teólogo, o maior de todos os padres da igreja, a providência divina quis que tudo isso nascesse das lágrimas de sua mãe. A providência divina dispôs que isso acontecesse através das lágrimas de intercessão de Santa Mônica. Nós vemos algo semelhante acontecer na história de Israel. Depois que Moisés retirou o povo do Egito e Josué o introduziu na terra prometida, começou o grande período dos juízes, um período de confusão, um período de desorientação, um período de altos e baixos, em que Israel ia e vinha na obediência do Senhor, em que havia tantos contratempos, tantas situações de desorientação, até o momento em que uma mulher, chamada Ana, entrou no templo do Senhor. O sumo sacerdote Eli havia chorando no templo e dizia: essa mulher está bêbada.
foi interpelá-la por isso. Ela não estava bêbada. Ela estava chorando porque ela pedia para Deus um filho. No começo ela queria um filho. Depois, como ela não dava um filho para o seu marido, ela começou a querer um filho por causa do marido. Ela queria salvar o seu casamento. Não queria que o seu marido se casasse com outra. Mas não teve jeito, o marido se casou com outra, com Penina. E além de tudo, Penina ficou grávida logo em seguida. Então Ana começou a chorar. Chegou no templo do Senhor e disse: olha, Senhor, primeiro eu queria um filho, depois eu queria um marido. Agora eu só quero mesmo um Deus. Eu só quero o Senhor, eu não quero mais nada. Eu já chorei demais, eu já orei demais, eu já me entreguei demais, eu já sofri demais. E foi justamente aí, quando ela achava que não havia mais solução, quando ela já tinha orado tanto que os seus problemas tinham assumido um contorno de impossível, tão grande ante os seus olhos, foi justamente aí que Deus interveio. Ana ficou grávida, mas ela não ficou grávida de qualquer homem. Ela não ficou grávida de qualquer filho. Ela ficou grávida do último juiz de Israel, Samuel. Samuel foi aquele que ungiu Saul, o primeiro rei de Israel. Um rei ímpio, um rei com um coração pervertido, um rei que desobedecia a Deus e não tinha temor, respeito pelo Senhor. Mas sobretudo Samuel foi aquele que ungiu o grande rei Davi, aquele que a Escritura diz que é rei segundo o coração de Deus. E por que é rei segundo o coração de Deus? Não porque ele não pecou, pelo contrário, Davi pecou e pecou muito. Mas ele é rei segundo o coração de Deus porque, apesar de pecar tanto, Davi se arrependia. Davi tinha o temor do Senhor, o seu coração era quebrado na presença de Deus. Ele queria sempre consultar a sua palavra, ele queria sempre estar na presença de Deus, ele queria louvar, adorar, bendizer. O livro dos Salmos, em grande parte, foi composto por ele. O seu prazer era amar o coração do Senhor, a tal ponto que ele cometeu a loucura de querer construir um templo, uma casa para esse Deus. Casa que foi edificada pelo seu filho Salomão. Ora, queridos irmãos, tudo começou com as lágrimas de Ana. Ana chorou. Ana intercedeu. E por meio das suas lágrimas, Deus enviou o grande juiz Samuel, pelo qual a unção de Deus caiu sobre o maior dos reis de Israel, que é o rei Davi. Ora, nós precisamos aprender a lidar com as demoras da oração. Nós somos muito imediatistas, nós queremos todas as coisas para ontem, nós plantamos uma semente e ficamos em cima para registrar o momento em que ela está brotando. Nós ficamos querendo acompanhar o crescimento das sementes que nós plantamos, ao invés de entendermos aquilo que diz Jesus. O reino dos céus é como uma semente lançada à terra. O homem vai, planta, se esquece, até que ela se torne uma grande árvore. A oração funciona exatamente assim. Nós oramos, nós intercedemos, nós gememos, nós choramos, nós sofremos, e tudo aquilo parece vão, parece que não dá resultado algum, parece que tudo aquilo é inútil. Pior, nós oramos tanto que chega um momento em que parece mesmo que não vai acontecer, que aquilo não irá se realizar.
Acontece conosco o que acontece com a chuva. Nós vamos formando uma nuvem de oração, uma nuvem de oração, uma nuvem de oração, e na medida em que os céus ficam carregados, ficam armados, ficam escuros, é justamente aí que a chuva está pronta para cair. Quando já parece que não vai acontecer. Quando nós temos a impressão de que aquilo não vai se realizar. Quando tudo parece impossível. É justamente nesta hora que os céus se rasgam e a chuva cai torrencialmente em resposta à nuvem que nós fomos formando com as nossas súplicas. O livro do Apocalipse diz que os santos diante do trono do Cordeiro têm em suas mãos taças e harpas. E as taças estão cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ora, nós precisamos orar insistentemente, nós precisamos clamar insistentemente, por quê? Quanto maior é a graça, maior é o tempo de geração que ela demanda. Se fosse para a conversão de um coitado qualquer, de certo Santa Mônica teria chorado apenas alguns dias. Mas como se tratava da conversão de Agostinho, o maior de todos os padres da igreja, ela precisou chorar durante quase 40 anos. Ela precisou gerar aquela conversão com a sua intercessão insistente. De fato, se as suas lágrimas podiam regar a terra inteira, é porque o peso da sua intercessão diante de Deus podia regar a terra inteira pela doutrina que brotaria dos lábios do seu filho. Nós precisamos entender que quanto maior é a graça, maior é a dedicação que nós devemos nos impor através da oração. Quanto maior a demora, maior o resultado. Quanto mais Deus demanda de nós perseverança, mais nós devemos continuar firmemente na sua presença, sem desistir jamais. As virgens da parábola, as virgens que eram prudentes levaram um reservatório de óleo consigo. As virgens imprudentes não levaram reservatório algum. O seu óleo acabou. E como o noivo estava demorando, elas não foram com ele, porque tendo acabado o óleo, foram buscá-lo em outro lugar. O reservatório de óleo diz respeito ao nosso empenho em perseverarmos paciente e heroicamente, suportando a cruz da demora, mesmo quando isso se demonstra sobre nós massacrante e imperioso. Nós precisamos rezar. Nós precisamos interceder. Nós estamos vivendo um tempo de confusão, um tempo semelhante ao dos juízes. O povo está sem liderança. Parece que tudo está perdido. Parece que nós não temos para onde olhar. Nós estamos desgarrados. Nós não temos como nos amparar praticamente em ninguém. Os homens parecem todos loucos, cegos, perdidos. Qual é a nossa posição? O que nós devemos fazer nesse momento? Nós devemos fazer exatamente como Ana e como Santa Mônica. Nós devemos dobrar os nossos joelhos e nós temos que gemer e chorar sob o peso da oração. Nós temos que clamar noite e dia. Nós temos que tomar uma resolução. Deus irá responder a uma igreja que ora. A uma igreja que aceita o fardo espiritual de uma intercessão que precisa ser feita e que comparece aos pés dele para gerar a mudança, para trazer a realidade à mudança, para portar à existência a mudança que precisa acontecer. Nós precisamos aprender a lidar com as exigências de uma vida de oração, de uma vida de intercessão, de uma vida de entrega. Nós temos que entender que sobre as nossas cabeças há um fardo que precisa ser abraçado.
Há uma oração que precisa ser feita, há uma luta, há um combate espiritual. Há uma perseverança que nós precisamos sustentar. Há promessas, há uma palavra que precisa ser desfraldada vigorosamente pelos nossos lábios. Nós não podemos desistir. Nós temos que clamar até o fim. O profeta nos diz: eis que enviarei sobre a casa de Israel um espírito de súplica, pelo qual clamarão por mim. Nós temos que receber este espírito de súplica e entender que tudo depende da nossa posição em oração. Tudo depende da nossa perseverança em clamar aos pés do Senhor sem desistir jamais. Há muita gente que reclama, há muita murmuração, há muito questionamento, há muitas pessoas que ficam o tempo todo dizendo: Deus, por quê? Deus, por quê? Está tudo demorando tanto. Ó, quanta desorientação, ó, quanto nós estamos sofrendo. Há tantas pessoas se questionando, colocando Deus contra a parede, o tempo inteiro com cobranças espirituais, o tempo inteiro manifestando suas queixas. E há poucos homens e mulheres que humildemente se prostram aos pés do Senhor e entendem o seu coração. Que são parceiros de Deus e são capazes de dizer: Deus, eu compreendo. O Senhor está triste por aquilo que os homens estão fazendo. O Senhor está magoado com aquilo que os homens estão fazendo. Mas nós queremos estar aqui aos teus pés, com o peso disso tudo caindo sobre nós, gemendo e chorando dia e noite, para que o seu nome seja honrado. Venha a nós o vosso reino. Nós queremos que a tua vontade seja feita. Nós queremos que a tua glória apareça, que a tua fama seja conhecida. Nós queremos que a tua honra seja dignificada. E por isso nós estamos aqui aos teus pés. Nós não queremos te questionar. Nós queremos entender que tudo que está acontecendo é um questionamento teu à nossa mornidão. Não é a tua mão que mudou, é o nosso coração que deixou de orar, de adorar, de interceder. Vamos pedir ao Senhor, por intercessão de Santa Mônica, que nós sejamos envolvidos por esse chamado espiritual, que nós nos coloquemos na brecha, que nós nos posicionemos espiritualmente. Vamos pedir a Deus, por intercessão de Santa Mônica, que Ele nos conceda um espírito de combatentes, de guerreiros de oração. É isso que nós precisamos, de mais espírito sobrenatural, porque a mudança não vem da terra para o céu, a mudança vem do céu para a terra. É Deus quem a realiza, mas Ele realiza para quem ora. Seja essa a nossa posição, o nosso propósito, a nossa decisão.